Boa noite, irmãos. Aqui mais uma vez estamos e somos gratos a Deus por mais uma oportunidade de trazermos o Evangelho segundo o Espiritismo. Nossa leitura de hoje está no capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou, indissolubilidade do casamento. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentar e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem, desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mas por que então, retrucaram eles, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu que despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso, eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E aquele que despôs a mulher que o outro despediu, também comete adultério. São Mateus capítulo 19, versos 3 a 9. Imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há, no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país e em dada época é adultério noutro país e noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, noutros é necessário, além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, este último casamento basta. Mas, na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, a outra lei divina é imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral. A lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração de modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, as mais das vezes, essa afeição é rompida, o de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim da do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, disse que o casamento é de conveniência, e quando as bolsas estão bem aquionadas, disse que os esposos igualmente o são e muito felizes hão de ser. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam, podem suprir a lei do amor, se esta não preside a união. Resultando frequentemente, separaram-se por si mesmos os que à força se uniram. Torna-se um perjúrio se pronunciado como fórmula banal, o juramento feito ao pé do altar. Daí as uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas, dupla desdita que se evitaria se ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Quando Deus disse, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separei o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. Será então supérflua a lei civil, e dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza?
Não, de certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso, é útil, necessária, mas variável. Ela deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promonam dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral que, por fim, abrirá os olhos aos homens para os males, sem conto as faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas, com vistas unicamente nos interesses materiais. Um dia, perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral. Se encadeará um outro, dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares. Neste capítulo, há um entendimento único por trás da ideia não separeis o que Deus juntou. A procura de Jesus pelos fariseus é sempre mostrada como um momento em que eles tentavam o mestre. E o intuito era esse mesmo, sempre de testá-lo, porque eles eram conhecedores da lei, então eles não tinham outra intenção, a não ser essa. Isso é tão evidente e é mostrado na maneira como eles formulavam a pergunta. E nessa situação eles começam. Moisés ordenou. Então ali naquele momento, eles estavam se referindo à lei mosaica e não à lei de Deus. E Jesus sempre respondia com sabedoria e lógica, sem cair na armadilha daqueles líderes religiosos. E para aquela situação específica, ele falava sobre a questão do divórcio. E aí Jesus diz, é verdade, Moisés ordenou. Mas por que Moisés ordenou? Por causa da dureza dos vossos corações. O que Moisés fez, na verdade, foi submeter todos a um processo disciplinador, educativo. Mas agora sou eu quem vos oriento. E aí Jesus deixa bem clara a diferença entre a lei mosaica e a lei de Deus. Porque no que se refere às leis divinas, tudo é imutável, ou seja, nada muda. São as mesmas em todos os tempos. E um exemplo disso é a reprodução da espécie humana por meio da união entre homem e mulher. Essa questão é de ordem divina, sem dúvida, mas ela está com base em regras que normalizam essa relação conjugal, do casamento, e que a gente sabe que varia de país a país. Mas uma coisa, o homem ele precisa entender, que mesmo essa lei conjugal, sendo regida pelas leis humanas, ela precisa ser fundamentada em uma outra lei divina, que é o amor. E o Evangelho mostra que infelizmente não é assim que acontece. Outros interesses são colocados acima da lei do amor no casamento. Mas isso não significa que as leis civis, por exemplo, de cada país não sejam úteis. Elas são úteis e são necessárias. Mas é importante entender que a lei de amor, lei divina, é que tem que prevalecer num casamento, por exemplo. Então o amor ele não pode ser considerado como um acessório, mas como a pedra fundamental que edifica a relação conjugal. Fiquemos todos em paz. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor seja convosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que nos agasalha em graças e esperanças. Benditos sejam os irmãos e irmãs que trabalham para o bem do próximo,
orientando, consolando, amparando com misericórdia e amor. E em comunhão de pensamentos, com assistência dos Espíritos semeadores do amor, da verdade e da paz, digamos: Senhor, Senhor, abençoai e consolai os nossos irmãos e irmãs em situação de rua, os enfermos de corpo e espírito, os aflitos de coração, os trabalhadores da saúde, inspiração para os governantes, luz e misericórdia para os irmãos e irmãs que sucumbiram com o suicídio consciente ou inconsciente, luz e harmonia para os que desencarnaram e ainda se encontram ligados à matéria. Auxilia-nos, Sublime Espírito. Auxilia-nos, Sublime Espírito, dando-nos coragem e força para suportar com resignação e esperança as aflições da vida material e espiritual, inspirando-nos para o bem, fortalecendo-nos na fé, iluminando nossos caminhos. Senhor, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Que assim seja, Senhor. Neste momento, queremos expressar nossa gratidão por mais um evangelho, prece e irradiação e pedir ao nosso Mestre Jesus que conceda a todos nós a fluidificação das águas de nossas casas, nos proporcionando o atendimento para as nossas necessidades, sejam elas materiais ou espirituais, e que assim seja.